Hoje o Almanac em Pauta vai tratar sobre a arbitragem no direito. E a gente tem bastante coisa para conversar a respeito disso, logo depois do intervalo comercial. Hoje o assunto do Almanac em Pauta é o direito e nós vamos falar sobre a arbitragem no direito. E para isso eu convidei o coordenador, professor e coordenador do Unicinos Law, Luciano Tim, que veio bater um papo conosco a respeito disso. E antes de apresentá-lo aqui a nós todos hoje nesse nosso programa, eu quero fazer uma síntese do que é esse nosso assunto, porque é um assunto que para muita gente é novo, a gente vai tratar bastante disso hoje aqui. Mas enfim, vamos assim. Devido ao problema da morosidade na justiça, causado pelo acúmulo de processos pendentes, surge uma necessidade de que haja decisões rápidas e sem delongas para os conflitos existentes e que eles sejam eficazmente resolvidos. Com base nisso, surgiu a Lei 9307 de 96, que regulamentou o procedimento de arbitragem no ordenamento jurídico brasileiro. A arbitragem pode ser definida como uma modalidade extrajudicial de solução de conflitos, em que o árbitro é um terceiro escolhido pelas partes e esse vai então decidir sobre esta lide, sobre este conflito, que envolva a discussão, sempre e essencialmente, sobre direitos patrimoniais. Para falar sobre esse assunto, então, está conosco aqui o coordenador, professor e coordenador do Unicinos Law, Luciano Tim. Boa noite, Luciano. Boa noite. Que bom ter você aqui no Almanac para falar desse assunto nosso novo ou não tão novo. Porque 96 já não é tão novo, mas ele é novo para muita gente. Me ajuda. Quando começamos e o que nós conceituamos, enfim, como arbitragem? Bom, prazer estar aqui discutindo um tema que me é tão caro, que é o tema da arbitragem e que, como você bem disse, para muitos é novidade. Há uma história de um colega que trabalha com isso em São Paulo e que certa feita ligaram para ele dizendo que era da rádio tal, que queriam fazer uma entrevista porque ele era especialista em arbitragem. E aí, quando entrou no ar, ele descobriu que era sobre um jogo de futebol. Então, o senso comum está muito ligado ao futebol, mas na verdade a arbitragem é uma forma de solução de controvérsias tão antigo quanto o homem, né? E que nós poderemos, pelo menos desde quando existem relatos sobre codificações jurídicas, nós podemos encontrar. Tem uma obra importante do Aristóteles sobre retórica, onde ele recomenda os atenienses a resolverem suas disputas por arbitragem, porque o árbitro aplicaria equidade e o juiz a letra fria da lei, né? Claro que isso é em outro contexto, mas já denotava que naquela época já havia arbitragem. No direito romano foi muito comum, né? O iudex privatus era aquele que julgava, o pretor fixava os contornos da lide e o árbitro julgava. Na Idade Média foi muito comum também, porque quando Roma foi invadida pelos povos germânicos, também precisava saber quem que iria como que seria julgado o litígio entre bárbaros germânicos e romanos, cada um com o seu direito, com seus costumes. Então a arbitragem foi muito comum. E a arbitragem entra num certo declínio com a formação do Estado Nacional, onde então o rei quis monopolizar a jurisdição. Então, a partir daí que a arbitragem entra no período histórico em declínio, depois de muito tempo ser utilizada. E quando que ela retoma? Na história mundial, ela retoma no século XX com a complexificação do comércio internacional. Porque é muito difícil que o judiciário de um país julgue uma disputa entre duas empresas de diferentes países. Mesmo porque não havia, até pouco tempo atrás, tribunais para compor todo tipo de litígio que podia existir. Não, e permanece porque em nível internacional nós temos em matéria comercial a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, mas é para disputa entre países.
A imprensa muitas vezes comenta, não, a Embraer está numa disputa com a Bombardier. Não, é o Brasil que está brigando contra o Canadá por subsídios concedidos pelos estados. A Embraer não tem aonde processar a Bombardier e vice-versa, se não num tribunal brasileiro ou num tribunal canadense. Poxa, e nem, voltando à nossa brincadeira, nem em jogo de futebol a gente quer que o juiz seja da nacionalidade de uma das partes. Por exemplo, o jogo do Brasil contra a Itália, o árbitro vai ter que ser... Nem do Estado, né, Luciano? Poxa. Até do Estado, depende da competição. Exatamente. Então, a arbitragem surge aí como um mecanismo natural de solução de controvérsias no âmbito internacional. Cresceu muito na arbitragem comercial internacional e, por ser uma coisa que funcionou bem, as empresas passaram a se naturalizar com isso e demandar, de certa maneira, para os escritórios isso. E foi muito, talvez, sintomático que a arbitragem tenha retornado ao Brasil depois de presente na história brasileira desde a nossa fundação do Brasil independente, né? Estava na Constituição de 1824 a previsão de arbitragem, mas ela simbolicamente volta à tona quando o Brasil resolve se abrir para o comércio internacional e para o investimento estrangeiro. Mas isso nunca foi regulamentado antes. 96 é um marco para isso ou já tinha alguma coisa antes que a gente pode citar? Tinha no Código de Processo Civil, mas era justamente contraproducente, porque dizia que... Você fala aquele código do começo do século passado. Não, de 73. De 73 tinha previsão de arbitragem, mas por que caiu em desuso? Até pela visão muito estatal da jurisdição. Eu ia dizer, a questão até da época da ditadura, isso não deve ter sido muito... Eu acho que não só isso, como de toda a escola processual italiana, que quando houve a guerra veio para São Paulo e se instalou ali na USP, quer dizer, o Código de 73 é fruto do Liebman, né? E aquela visão estatal de jurisdição, então enfraqueceu muito a forma não estatal do árbitro, porque fazia exigir que a sentença do árbitro fosse homologada no judiciário. Ora, então não adianta, você ia perder... Você perde mais tempo ainda, né? Então era melhor o juiz julgar. Então, quando o Brasil resolve atrair investimento estrangeiro e foi o momento, então, que veio à tona a discussão, não foi por acaso, década de 90, Collor, com todos os seus defeitos e virtudes, abre o mercado, então... nesse contexto começa a se discutir a arbitragem, né, de volta. E como voltar à tona a arbitragem resolvendo o problema que havia no Código de Processo Civil, que é essa ideia de que a sentença do árbitro, e a lei não por acaso fala em sentença, né, a sentença do árbitro não precisaria ser homologada mais no judiciário. Mas a gente fala assim de coisas grandes, né? Nós vamos falar de conflitos entre países, vamos falar de conflitos entre grandes empresas, né? Uhum. Mas assim, num cenário mais doméstico, nós podemos enxergar essa arbitragem em coisas do nosso cotidiano também. Vamos dizer que a gente queira incorporar isso a uma realidade de um condomínio, em que se convencione nesse condomínio que será resolvidos aquelas litígios de vizinhança dessa forma. Dá para fazer isso? Dá, no que diz respeito a um direito patrimonial do condomínio, sim. Eu vislumbro aí também uma possibilidade de crescimento. Mas ninguém faz, né? Eu, pelo menos particularmente, não vi ainda nenhuma situação em que se escolheu assim para resolver, né? Não. Para te falar a verdade, recentemente eu negociei um direito possessório de um condômino frente ao condomínio e era uma situação muito complexa, advogados, né, com sofisticação da outra parte, enfim, e o contrato ficou tão complexo que nós chegamos à conclusão que melhor seria um árbitro apreciar aquilo. Porque aí que está, o que acontece? Quando vem a lei e resolve esse problema, os escritórios de advocacia passam a se dar conta de que existe uma alternativa. E eu, talvez por ser professor de direito econômico, né, o bem maior tutelado pelo direito econômico é a concorrência, né? Um professor de direito econômico não acredita em monopólio, porque toda a teoria de monopólio é de que o monopólio fica preguiçoso quando não tem concorrência. Mesmo histórico, né? Então, o que aconteceu, né? O judiciário ficou lento, o judiciário ficou pouco sofisticado, porque a maneira como é estruturada a carreira acaba fazendo com que os juízes se tornem generalistas. E quando você pensa num contrato, e às vezes não é nem o valor, mas um contrato de software, que precisaria umas 4 horas para realmente analisar, entender, o juiz tem 4 horas.
Mas eu até vou mais fundo, não está um pouco na contramão algumas coisas disso? Você fala assim que, de fato, eu concordo, essa questão do tempo traz agilidade, o que traz economia, evidentemente, porque tempo hoje em dia é dinheiro mesmo, né? Mas a gente vê cada vez mais eles aumentarem o número de juízes, o número de ofícios judiciais. Não parece então que por parte do judiciário existe uma atividade na contramão dessa ideia de fazer as arbitragens? Eu vou te dizer, o STJ e o Supremo são francamente favoráveis. Então a cúpula do judiciário já se deu conta que não é por alguns casos que o judiciário vai perder importância. Mas para nós, povo aqui embaixo, que temos que resolver no condomínio, vai dar certo daí? Ou nós vamos ter que acabar se atraindo para o judiciário, como sempre? Bom, eu vou te relatar uma pesquisa que eu fiz, empírica, tá? Então não é nem achar, realmente teve sociólogo, economista, se foi a campo e se entrevistou as pessoas e tal. O que o economista apontou nessa pesquisa, comparando os tribunais de justiça do Rio Grande do Sul, Pará, uma série de tribunais, é de que há muita ineficiência do judiciário. Alguns tribunais você poderia demitir 80% dos servidores, que ele produziria igual aos tribunais mais efetivos. Então este argumento, assim, ele não se sustenta, ele é um argumento corporativo do judiciário, né? Que defende os interesses da classe, que é o respeito. Assim como a OAB também tem o seu discurso corporativo, sim. Como os sindicatos, nem sempre o que o sindicato diz reflete o interesse da maioria. Mas os juízes legalmente são autoridades e são necessários para fazer a democracia, né? Então, claro. Nós não estamos a desconsiderar essa obrigação. De forma alguma. A gente só precisa saber o que realmente é essencial a participação dos juízes e o que a sociedade pode resolver por ela mesma. Ou seja, você ter que criar... o judiciário hoje virou a primeira porta e não a última. Mas isso é culpa dos advogados de novo, não é? Também, parte. A maior responsabilidade eu atribuo às faculdades de Direito, né? Aos currículos, como eles são estruturados. Como eu brinco até com meus alunos, o nosso currículo hoje ele remonta à Faculdade de Direito do século XIX, onde existem muitas cadeiras de processo, então eu brinco que é treinamento de pitbull. Porque depois de ter 3 cadeiras de teoria geral do processo, 5 de processo civil, 2 de processo de trabalho, processo penal, quantas cadeiras de negociação, né? Então, quando você compara com outros currículos, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar em países anglo-saxões, tem muito menos processo. Onde isso é muito mais claro, né? Claro. A gente vai voltar no próximo bloco aqui com o Luciano Tim batendo papo sobre a arbitragem.